Boa noite, o Filosofia em Foco está começando, sejam todos bem-vindos. Sou Marcos Nascimento e hoje vamos falar sobre o conceito de amor líquido, né? É um conceito do polonês Zygmunt Bauman, né? Em uma obra do mesmo título, Amor Líquido, certo? Mas antes da gente adentrar no conteúdo, eu peço que, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe, certo? Obrigado. Vamos começar fazendo uma avaliação sobre quem é o Zygmunt Bauman, né? É um polonês nascido em 1925, certo? Um renomado intelectual, especialmente conhecido pela sua filosofia, sua sociologia, especialmente pela sua sociologia e filosofia, né? E que é famoso pela criação de uma nomenclatura denominada de modernidade líquida, né? Onde ele, através dessa denominação, ele faz uma crítica à modernidade contemporânea, certo? Filho de judeus, né? Em 1939 ele foi perseguido com toda a sua família, escapou das tropas nazistas e seguiu para a União Soviética, onde ficou por lá. Depois ele se inscreveu, né, no projeto militar, e também estudou sociologia, né, na Escola de Varsóvia, na Universidade de Varsóvia, um centro político e social de Varsóvia, né? E hoje é considerado um dos grandes intelectuais, né? Eu digo hoje, apesar dele ter falecido em 2017, nasceu em 1925, faleceu em 2017, portanto, é um pensador contemporâneo, porque só tem 9 anos que ele faleceu, não é? E é um pensador que dedicou-se, né, todo o seu tempo a fazer uma crítica à sociedade moderna, né, como ela passou a retratar as questões dos relacionamentos, a questão do consumo, a questão da relação entre os relacionamentos e as redes sociais, né? E também faz uma crítica a essa capacidade da imersão total, né, nas redes, através dos aplicativos, através da internet, de maneira que isso faz com que as pessoas fiquem excessivamente conectadas e vêm a contribuir negativamente para uma sociedade onde o reconhecimento do outro, né, o relacionamento, a identificação com o outro fique, de certa maneira, prejudicada, não é? O Bauman escreveu muito, né? Ele escreveu 50 livros, né? Eu vou citar alguns aqui. Hoje eu estou com 2 livros dele aqui. Eu vou citar os mais importantes, os mais conhecidos, assim, né? Que são exatamente a Modernidade Líquida, né? Essa é uma obra que, inclusive, a gente vai fazer um podcast sobre ele. Isso tem um agendamento aí com o Hugo Honorato. A gente vai ter uma data aí, vamos marcar a data, mas a gente já conversou, vamos fazer um podcast sobre essa obra, que é uma obra de saída, assim, né, para esse conceito de líquido, né? Temos também o Amor Líquido, que essa é a obra que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai discorrer um pouco sobre o conteúdo desta obra dele, né? Que fala sobre a fragilidade dos laços humanos. E também a gente pode mencionar aqui, por exemplo, o medo líquido, ou ainda a identidade, né?
o mal-estar da pós-modernidade, dentre outros, né, que são 50 obras que ele nos legou, né? E o interessante é que as obras dele sempre uma comunica com a outra, né? São todas estão ali dentro daquela perspectiva da mudança da modernidade, né? E a modernidade, enquanto é um momento de solidez, das coisas mais concretas, das coisas mais estáveis, e depois do momento que ela muda para esse segundo momento que ele vai chamar de modernidade líquida, não é? Então, como disse, ele faleceu em 2017, portanto, tem apenas 9 anos do seu falecimento, né? E estava na Inglaterra, na cidade de Leeds, né? Ele veio falecer com 91 anos de idade, certo? Bom, como eu disse, o Bauman, ele usa esse termo líquido, né, para denominar a sua teoria sobre a modernidade contemporânea, né? Mas de onde surge? Por que ele vai em busca desse termo líquido para nomear o seu pensamento, né? Ele insiste nos derivativos liquidez, né, fluidez, exatamente porque ele vai observar que as substâncias líquidas, elas apresentam como características básicas a maleabilidade, a fluidez, a difusão, né? E são facilmente identificáveis com o que ele observa nas relações que está acontecendo ali na modernidade, né? Então, por isso que ele vai exatamente buscar esse termo da liquidez, né? Esse termo que está associado às substâncias líquidas. Ele faz uma comparação quimicamente analisando a composição dos sólidos com a composição dos líquidos. E ele vai perceber que os sólidos são constituídos por uma estrutura molecular que dão a eles uma certa resistência, né? Dão a ele um formato que é resistente, né? E isso devido exatamente a essa estrutura molecular, essa liga metálica, que é capaz de dar essa resistência aos objetos, os objetos sólidos. Já com os objetos, já com o líquido, ele vai perceber que todo líquido difere, né, dos sólidos nessa questão da composição. Por quê? Porque enquanto os sólidos são rígidos, são fixos, são sólidos, os líquidos são fluidos, né? Há uma liquidez muito grande, né? Eles são difusos, eles derramam, eles escoam, eles pingam, eles não têm um formato próprio, né? Então, isso fez com que ele pudesse adaptar essa forma de condução das substâncias líquidas para o pensamento que ele via acontecer na modernidade. Ou seja, todo o movimento que estava acontecendo na modernidade era um movimento de passagem, de fluidez, de liquidez. Não havia nada sólido. Então, ele fez exatamente essa comparação com as substâncias líquidas, se comparada com as substâncias sólidas, né? Então, por isso, ele traz para o seu projeto, né, para as suas ideias, essa ideia da liquidez, né? Ele vai observar que os sólidos são estáveis, né, devido à sua estabilidade molecular, né? Enquanto que os líquidos vão se mover, vão transbordar, não vão inundar. Então, essa basicamente seria a diferença entre os sólidos e os líquidos, e que ele vai considerar os líquidos como sendo exatamente essa capacidade de apresentar essa mudança, né, rápida, repentina, passageira,
né, frequente, os líquidos não têm uma forma, né? Eles não têm uma forma, eles mudam o tempo todo. Se você botar o líquido numa garrafa quadrada, ela vai ter um formato quadrado. Se eu botar ela numa redonda, vai ficar redonda. Então, essa liquidez é exatamente devido a essa falta de uma constituição própria, como é no caso dos sólidos. Então, ele absorve esse conceito e adapta, ajusta para aquilo que ele enxerga na modernidade, que ele vai chamar de modernidade líquida, né? Então, basicamente, essa é a razão por que ele chama tudo de líquido, né? Modernidade líquida, amor líquido, medo líquido, né? E o livro, que é exatamente este livro aqui, ele é composto por 4 capítulos, né? E um prefácio. No prefácio deste livro, é interessante que ele vai já com uma certa intencionalidade para adentrar a questão, ele vai fazer uma menção a um escritor, a um romancista, Robert Musil, né, que escreveu um romance cujo título é O Homem Sem Qualidades. Então, o personagem desse livro chama-se Ulrich, é um matemático e uma pessoa que, para viver, para se conduzir na vida, ele não presta atenção a nenhuma filosofia central de vida. Ele não obedece a fatores éticos, não obedece a fatores morais, não leva em consideração a coletividade. Não, ele age com base única e exclusivamente naquilo que ele quer para ele. Então, ele é como se ele existisse sozinho, né? Ele não existisse no meio social. Então, por isso denominado, né, como o próprio título da obra, Homem Sem Qualidade. Então, o Bauman, ele propositadamente, ele já no prefácio, traz essa questão, né, para, de certa maneira, já abrir, né, a discussão sobre aquilo que ele vai entender que é a humanidade líquida, né? Ou seja, o processo que a modernidade está passando, a modernidade está passando e que é tudo muito rápido, passageiro, né? Então, ele vai exatamente usar essa... E por ser assim, as pessoas estão deixando de cultivar o próprio relacionamento com as pessoas, né? Então, ele vai dizer que esse personagem vai representar uma subjetividade moderna sem qualidade. Seria o surgimento de uma subjetividade moderna sem qualidade, certo? E depois disso, ele vai então fazer a crítica às relações humanas na modernidade, né? Então, através dessa obra, O Amor Líquido, o pensador, né, vai fazer uma crítica para descrever o tipo de relação interpessoal que se desenvolve na pós-modernidade ou na modernidade tardia, né? Então, essas relações são caracterizadas pela falta da solidez, né, da calidez, ou seja, do calor humano, né, e por uma tendência a serem cada vez mais relações mais fugazes, superficiais, descartáveis, né, e com o menor compromisso possível com o outro, com o cuidar. Então, ele vai exatamente fazer uma comparação aí com os objetos, com as coisas que a gente consome. Por exemplo, você compra um objeto X, né, e aquele objeto vem com um defeito, então imediatamente você troca. Ou então você compra e você não gosta, então você troca. Então, é mais ou menos essa relação que o Bauman
vai dizer que acontece com as relações humanas, ou seja, um processo de troca, como se houvesse um sistema de uma negociação, né? um sistema de compra, né? As relações passam a ser quase como um sistema de compra, né? E se você comprou, você adquiriu, então, se você não gosta ou não gostou, você descarta, né? Você troca por outro. Então, é mais ou menos essa a ideia que ele vai trazer, né, quando ele compara exatamente quando ele compara as relações com o consumo, né, o consumo exacerbado, né. Uma outra questão que ele vai trazer, e que na visão dele tem uma posição muito negativa sobre as relações humanas, é exatamente as redes sociais, né? A informatização, a informação, né? As internet, os aplicativos, o Instagram, Facebook, etc. As pessoas, por uma maior comodidade, elas estão optando em fazer tudo através dos aplicativos, através das redes. E com isso, as relações entre as pessoas, né, elas estão ficando muito prejudicadas, né? Não há mais aquela relação de calor humano, né, de olhar no olho, do face a face. Isso é muito raro. E mesmo quando as pessoas se encontram, é um encontro que praticamente se está ali fisicamente, porque está todo mundo à mesa, mas cada um tem um celular, e ao mesmo tempo que estão fisicamente ali, elas estão sendo conectadas com outras pessoas que não estão na mesa. A fala que flui ali, a comunicação que está fluindo ali, não é uma comunicação que está sendo dirigida à pessoa que está ao seu lado, mas a uma pessoa que está em outro local, em outra cidade, em outro estado, quiçá talvez em outro país, né? Porque a globalização, o sistema permite que você alcance globalmente as pessoas, onde quer que esteja, desde que haja a rede de conexão. Então, com isso ele diz que as pessoas estão mais propícias, pela facilidade, pelo comodismo, a manter uma relação pelas redes do que manter uma relação real, né? E até tem uma outra questão que ele diz que é fácil você ter alguém, um amigo na rede, né? Tá ali, fulano, e na hora que fulano diz alguma coisa ou lhe desagrada, você simplesmente bloqueia. Faz o bloqueio e depois você pode até, Ctrl Alt Del, excluir o cara. E essa pessoa não vai estar próximo de você para revidar, para lhe promover uma ação revidando aquilo. Então, é como se desse à pessoa uma maior segurança em relação às relações, né? Mas que, na verdade, é uma falsa, uma pseudo-segurança, porque isso está fazendo com que as pessoas realmente se afastem da vida real, né? Da convivência real, da interação real com o próximo, né? Então, é uma outra crítica que ele faz. O consumo desmedido também é uma outra questão que ele traz, porque as pessoas estão usando o consumo como uma espécie de atingir algo que similar a uma felicidade, que na verdade não é a felicidade, mas é um momento de alegria, porque comprou alguma coisa, mas que logo em seguida que comprou aquele objeto, já vai surgir um outro, numa versão mais atualizada, e a vontade de adquirir aquele objeto persiste, de maneira que você indefinidamente vai buscar isso sem conseguir nunca chegar a um determinado objetivo, né? Porque sempre vai estar sendo renovado, né? Então ele faz essa crítica também, e aí é uma crítica que também é feita no sentido de como descartar esse material todo, né? O descarte esses utensílios eletrodomésticos que se compra e não se usa e joga fora, né? Não se manda mais para o conserto, né? Simplesmente deu defeito, joga fora e compra outro, né?
Uma outra questão que ele traz é sobre o individualismo exacerbado. Exatamente por conta dessa conectividade excessiva, as pessoas estão se tornando mais individualistas. Eles agem, quando se encontram, quando se inicia um relacionamento, é um relacionamento que é basicamente para suprir uma necessidade de um encontro pontual. O encontro pontual é o famoso ficar. Fica-se. Não se tem mais um relacionamento de uma duração mais longa, um relacionamento firmado, sólido. Não, tudo é líquido, tudo passa. Por isso que é o amor líquido, dentro desse conceito de modernidade líquida. Porque é bem passageiro. Pronto, aconteceu, pronto. O momento acabou e vamos partir para outra. Então, é como se fosse exatamente isso, fazendo a comparação com o consumismo. Troca o objeto, troca a pessoa, o parceiro, o amigo, pelo objeto, igual como se faz com a troca do objeto que você compra. Então, ele faz essa relação do consumismo com as relações entre as pessoas. Ainda ele trata de uma questão que é a falta de compromisso, Exatamente por conta disso, dessa frieza que a humanidade está adquirindo, que as pessoas estão adquirindo em relação aos seus semelhantes, então também com essa frieza vai surgir uma certa falta de compromisso, em cuidar, em zelar, em educar, em conviver juntos e etc. E ele faz aqui uma observação que eu acho assim, bem forte, que ele traz na questão da falta de compromisso é tão forte que chega a, inclusive, a interferir na questão da procriação. Prefere-se, ele diz que a criação dos filhos é algo que é muito oneroso, mas oneroso aqui ele não está trazendo exatamente como a questão financeira, mas o oneroso aqui, pelo menos assim como eu entendi, é algo como se ele estivesse trazendo como oneroso para que ele possa doar aquilo que ele não está em condições de doar, que é o amor, o carinho, a atenção, o cuidado, o compromisso. Ele não quer ter compromisso, As pessoas não querem ter compromisso com nada. Então, isso, de certa forma, influencia negativamente, prejudica exatamente a procriação. Então, os jovens preferem, ao invés do filho, ter um pet. Por quê? Porque o pet não vai demandar aquela exigência, aquele cuidado, aquele compromisso que um filho demanda. Ele não vai pedir nada, tudo ali é você que faz, a hora que quer, ele não vai demandar. A criança, à medida que cresce, ela vai demandar coisas, vai pedir, vai exigir, vai precisar ir para a escola, vai para fazer natação, vai fazer o judô, vai fazer o esporte que quiser, enfim. Vai ter toda uma responsabilidade em se educar aquele filho, com todo carinho, com toda atenção. Então, as pessoas parece que não estão com essa preocupação, não estão com essa disposição, não estão com esse compromisso de assumir. E por isso que a gente vê essa troca dos filhos pelo pet. Isso é interessante, essa questão também. E essa relação entre conexão e relacionamento. A conexão faz com que você faça mais amigos virtuais e se distancie dos amigos reais. Quanto mais conectado você está, mais distante da vida real você vai ficar. E mais distante, consequentemente, dos relacionamentos reais, que eu quero dizer. E esses relacionamentos de rede são relacionamentos que são passageiros, são fluidos, são líquidos. A qualquer momento eles desaparecem, e surgem outros. Então, é interessante. Bom, dito isso,
ele vai para uma outra questão, que é exatamente o conceito de mixofilia e mixofobia, né? O que é a mixofilia e a mixofobia? Na concepção de Bauman, a mixofilia seria exatamente aquela disposição natural que o indivíduo tem, né? Aquela curiosidade, disposição natural que o indivíduo tem para se estar presente em um ambiente que seja estimulante, na presença de outros que seja diferente de você. Porque é nesse ambiente diferente que você vai aprender, você vai trocar experiências, você vai ensinar e vai aprender. Vai haver uma troca de experiências ali, né? Então, isso seria a mixofilia. A mixofobia é o contrário da mixofilia, ou seja, exatamente a recusa de se participar em ambiente onde você possa se misturar, em ambientes onde as pessoas que estão lá são diferentes de você. Então, limita-se a você ficar numa bolha onde todas aquelas pessoas pensam como você pensa. Só que disso não resulta um avanço no conhecimento, porque as ideias diferentes, quando se encontram, elas produzem outras ideias. E as mesmas ideias, em geral, elas já estão ali formatadas, né? Então, o Bauman vai fazer uma observação aí de que a cidade, ela tanto pode estimular a mixofilia quanto a mixofobia, né? E que é muito essas espaços públicos da cidade, né? Para essa estimulação dessas duas perspectivas, tanto a mixofilia quanto a mixofobia, né? E que o espaço público, na visão de Bauman, é a essência do cosmopolitismo. Ou seja, o espaço público é as ruas, as praças públicas, os jardins. Esses são os locais onde as diferentes pessoas convergem, e é lá onde o encontro acontece, e desse encontro resulta exatamente essa possibilidade de crescimento, essa possibilidade de um novo, de a formatação de novas ideias, né, digamos assim, né, há um crescimento, né, no mundo das ideias, certo? E, finalmente, no último capítulo do livro, que ele vai chamar de Convívio Destruído, é o capítulo 4 deste livro, de Amor Líquido, ele vai dizer que as cidades, elas deveriam ser um ambiente acolhedor e propício para que a mixofilia pudesse acontecer e, a partir dali, desenvolver-se, né? A partir dali, desenvolver o conhecimento. Mas que, ao invés desses espaços serem palcos, né, agregadores dessa questão, o território ele é partilhado hoje, né, nas grandes cidades, como algo fragmentado, certo? Em que o medo acaba gerando a mixofobia. Ele faz uma avaliação, porque ele está na Europa, daquele espaço europeu, e ele diz exatamente o seguinte, que a questão dos refugiados, o reconhecimento, o renascimento da xenofobia, do racismo e do fechamento social são coisas que ele presenciou e que viu como uma grande possibilidade de que a mixofobia estivesse ali presente, ou seja, uma oportunidade que deveria ser, por conta da diversidade que está ali, usada para o engrandecimento, foi usada para gerar o medo e para evitar que as ideias pudessem fluir, né? Então, ele vai dizer ainda que a mixofilia e a mixofobia são conceitos essenciais, né?
para se estudar a liquefação social, né? É uma questão muito interessante isso que ele traz. E para finalizar, o Bauman, ele, só recapitulando um pouco aqui, ele faz nessa obra, ele faz um passeio trazendo especialmente a fragilidade dos laços humanos, né, através da questão dos relacionamentos descartáveis, né. Na verdade, ele está fazendo uma comparação com o modelo de compras, bens, serviços, o individualismo exacerbado, né, com o objetivo único exclusivamente de atender necessidades pontuais, o medo de assumir compromisso, como é o caso da procriação, o consumismo emocional, onde também está ali uma questão que não avança, né? É muito efêmero, é passageiro, né? Não existe um relacionamento que perdura, né? E essa relação da conexão versus relacionamento, ou seja, quanto mais conectado você está, mais você fragiliza o relacionamento, certo? Então, essa basicamente são as questões chaves que ele vai trazer nos 4 capítulos do livro Amor Líquido, certo? Espero que vocês desfrutem do conteúdo. Se gostarem do conteúdo, deixem aí seu like e obrigado e até o próximo podcast.